Eu vou convidar agora para a próxima apresentação, né? Muito contente em tê-la conosco nesse evento, a doutora Mônica Levi. A doutora Mônica, ela é pneumopediatra, né? Membro da Câmara Técnica também de Assessoramento e Imunização do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, membro de uma série de instituições dedicadas às imunizações, como na Sociedade Latino-Americana de Infectologia Pediátrica, e ela é a atual presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, e responsável pelo setor de medicina do viajante da clínica CEDIP, que é referência nacional, né, extremamente tradicional aqui como clínica privada de imunizações. E a pergunta que nós levamos à doutora Mônica foi a seguinte: qual o risco da baixa cobertura vacinal em pessoas com mais de 60 anos e com condições crônicas não transmissíveis? Então, boa tarde, Mark. Boa tarde, os colegas que me antecederam. Vocês já falaram quase tudo que eu tinha para falar, mas eu preparei uns slides que eu espero não ser repetitiva, mas poder ilustrar um pouco, né, do que já foi falado. É uma satisfação para mim participar desse fórum de um tema que assume cada vez mais relevância, que é a vacinação de idosos e pessoas com condições crônicas. Obrigada. Então vamos lá, em relação à minha declaração de conflito de interesses, acredito que para essa apresentação não há conflito nenhum, mas segue aí como declaração. E aí eu queria, só para contextualizar, mostrar um pouco do que significa hoje a preocupação com a vacinação de idosos e pessoas com comorbidade. Isso aqui é um levantamento do Ministério da Saúde mostrando o crescimento da nossa população idosa, porque a gente teve redução de taxa de mortalidade e um aumento global da expectativa de vida. E aqui no Brasil não foi exceção. E na década de 1950, a gente tinha pessoas de 60 anos ou mais perfazendo 4,9% da população e triplicou em 70 anos para 14%, com uma perspectiva de que em 2100 a gente tenha 40% da população com mais de 60 anos. Para aqueles que são considerados muito idosos, que são 80 anos e mais, a gente tinha na década de 50 0,3%, aumentamos para 2%, e uma perspectiva de 15,6% para 2100. Isso é um dado muito bom, né, do crescimento da expectativa de vida, mas a gente tem que ter cuidado com como que é esse crescimento, né? A gente tem esses idosos, que é um grupo que tem condições de saúde especiais, não só pela redução fisiológica da função imune, como com um aumento da presença de doenças crônicas e degenerativas. Então, a gente tem nessa faixa etária uma taxa de morbimortalidade muito grande associada a doenças infecciosas. Então, nós precisamos de políticas públicas que enfatizem as medidas de prevenção, promoção à saúde, para que esses anos vividos a mais sejam anos de vida com qualidade, não só anos a mais com sofrimentos, com dependências e com uma baixa qualidade de vida. A gente quer qualidade e quantidade paralelamente. A própria OMS, ela define o envelhecimento saudável como um processo de desenvolvimento, manutenção da capacidade que possibilita o bem-estar na velhice. E é isso que a gente quer. Dados do IBGE aqui de 2022 mostram que hoje a gente tem 33 milhões de pessoas acima dos 60 anos. E o que a gente vê é também uma análise de que quem chega aos 80 anos tem uma perspectiva de mais 8,7 anos no sexo masculino e no sexo feminino mais ainda, mais de 10 anos além desses 80 para as mulheres. Então, só cresce a nossa população de idosos e a gente tem que cuidar aí dessa questão das comorbidades e das medidas de promoção à saúde. E nesse ponto entram as vacinas, que vão reduzir internação, sofrimento e também os óbitos. Então, a gente tem calendários públicos, calendários das sociedades científicas, aqui o calendário do idoso público, aqui o da SBIM, e também dos pacientes especiais, né? Que a gente tem aqui 13 grupos de pessoas, grupos, né, de comorbidades diferentes, cada um com as suas respectivas orientações,
E temos também os CRI, né, onde são encaminhados os pacientes que têm comorbidades para fazer uma série de vacinas que não são feitas na rotina para as pessoas comuns. Então, existem critérios, né, que devem ser consultados nesse manual, porque não cabe ao médico definir que vacinas que cada um vai tomar. Isso já está especificado no manual do CRI, e eu acho sempre bom a gente alertar para que se consulte antes, para não gerar uma frustração do paciente se ele não está se ele não está contemplado naquela indicação, naquela determinada vacina, e também para não estressar os profissionais da saúde que trabalham nos CRI. Então, as coberturas vacinais, isso aqui são dados fornecidos essa semana. Eu solicitei no PNI para mostrar aqui para vocês, eles me mandaram aqui no dia 5, de cobertura vacinal dos últimos 3 anos aqui, para influenza e para Covid. As demais vacinas do calendário do idoso não tem, a gente não tem dados de cobertura vacinal. E, infelizmente, para as pessoas portadoras de condições crônicas, a gente não tem um denominador confiável. Então, ainda não é possível a gente quantificar cobertura vacinal nos diversos grupos, né, de comorbidades. Mas vamos então atentar aqui para a influenza: 63% em 2023, 48% em 2024, 50% em 2025, já foi mostrado. Aqui está excluída a região norte, né? Começou agora a campanha em novembro, vai até fevereiro, e os dados de cobertura da região norte vão entrar na estatística de 2025. Então, o que a gente tem hoje até agora é de 50%, mas deve subir um pouquinho aí com a região norte. E para a Covid, que essa tristeza ainda maior, quando a gente está falando de metas de 90%, a gente já em 2023, quando a Covid deixou de ser aquela preocupação, aquele impacto tão grande, as pessoas começaram a deixar de se vacinar. E aqui a gente vê os idosos, que paradoxalmente são os que mais sofrem as consequências da doença, a maior causa de óbito e de doença grave ainda são nos idosos, e a gente vê aqui, ó, 10% de cobertura vacinal para Covid. Então, só para lembrar aqui, já foi comentado também na vigilância aqui do SRAG, aqui no Brasil. Isso são os dados aqui agora da semana 36 até a 43, não é reflexo do Brasil, mas é só para mostrar que a incidência das infecções respiratórias é muito maior aqui nas crianças abaixo de 1 ano. Quer dizer, os idosos também têm aqui um comprometimento grande, mas não tanto em incidência quanto as crianças pequenas, mas desproporcionalmente maior a mortalidade. Aqui são dados de mortalidade comparado com a incidência. Crianças também têm uma mortalidade alta, mas os idosos, mortalidade ainda muito maior. E aqui também são dados dessas últimas semanas, era só para mostrar aqui mortalidade pelo SARS-CoV-2 aqui na faixa etária dos 60 a mais. Então, é muito preocupante essa situação dessa cobertura vacinal tão baixa, justamente numa faixa etária de maior risco. Também já foi comentado aqui, a gente tem vacina de Covid para a faixa etária de 60 a mais a cada 6 meses, e quase ninguém está sabendo, ou as pessoas cansaram, falam, né? Na nossa prática do dia a dia, a gente vê, já tomei 5, já tomei 4, já tomei 6, e não entendem a importância de manter, nem os próprios profissionais da saúde estão comunicando adequadamente. Então, a gente está realmente com vacina disponível para essa faixa etária, uma dose ao ano para quem tem comorbidade, e a gente vê que a procura está muito baixa, a adesão está baixa, isso é preocupante. Os idosos, eles caracteristicamente tinham altas coberturas vacinais durante muitos anos, muito próximos da meta de 90%. A gente tem vacina há muitos anos disponível no SUS para maiores de 60 e para portadores de comorbidades em qualquer idade acima dos 6 meses de vida. E também a gente tem uma percepção de que para as comorbidades a procura está muito baixa, embora a gente não tenha dado de cobertura vacinal. Então, concluindo, infecção em pessoas com comorbidades e nos idosos vão causar exacerbação das doenças de base, maiores taxas de internação, maiores necessidades de internação em UTI, e óbitos, que são muitos deles preveníveis pela vacinação.
Então, a baixa cobertura implica numa maior morbimortalidade, que é evitável em grupos de maior vulnerabilidade, e eu queria concluir dizendo que é preciso novas estratégias para estimular a vacinação desses grupos, evitando então internação, sofrimento, sequelas e óbitos que são prevenidos por vacinação. Eu agradeço aqui a atenção. Não sei se tem mais alguém que vai falar ou se a gente vai começar a discussão, mas fico aqui à disposição. Obrigada. Muito obrigado, doutora Mônica. Foi excelente, né, tê-la apresentando agora nesse momento, porque o resumo, né, que foi apresentado foi muito bom para a gente ver o impacto e o risco dessa baixa cobertura vacinal, né, como isso está acontecendo agora, né, é um problema imediato e que precisa de ações. A gente não pode esperar, não pode continuar vendo o que está já acontecendo, mas que infelizmente tende a piorar, né? Porque a gente está mantendo uma baixa cobertura vacinal, né? Como a senhora mostrou, inclusive, a gente viu os dados de Covid que ano a ano está reduzindo a cobertura vacinal, né? E isso está tendo consequências, obviamente, muito graves para essa população. E para quem não conhece o Fórum CCNTs bem, o Fórum CCNTs ele iniciou as suas atividades há 8 anos com o propósito de auxiliar o país a atingir a meta 3.4, né, o ODS 3.4 da Agenda 2030 da ONU, que é reduzir em um terço as mortes prematuras por condições crônicas não transmissíveis, em um terço até 2030, e é claro que a vacinação é importantíssima para que a gente reduza essas mortes prematuras, portanto, de pessoas com menos de 70 anos, ou mesmo de pessoas com mais de 70 anos que ainda né, teriam muitos anos de vida, mas é claro que essas doenças imunopreveníveis, portanto, que podem ser prevenidas por vacinas, elas podem ter um impacto muito grande e, inclusive, acabar levando a óbito, né, pessoas dessas populações, né, claro, qualquer pessoa, mas ainda mais pessoas com mais de 60 anos e condições crônicas não transmissíveis.